Saúde a igreja com a paz do Senhor. É muito bom estarmos na casa de Deus. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Sentados mesmo como estão, abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu preparei uma palavra, mas o Senhor mudou. Então hoje é uma palavra profética, um pouco mais rema. E eu vou ministrar sobre Abigail. Quando o Senhor muda o contexto daquilo que a gente vem orando. 1 Samuel capítulo 25. É porque o Senhor tem uma palavra objetivada, né? Capítulo 25, versículo 23 nos diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Até aqui está. Nós estamos diante de um texto que nos fala sobre uma mulher que pouco nós ouvimos falar sobre Abigail, mas é muito significante que nós podemos aprender com essa mulher. Nós como mulheres, nós como igreja. Aqui Davi vinha de um momento muito difícil. Davi tinha saído de uma situação muito peculiar, da qual ele teve a oportunidade de exterminar com a vida de Saul. Foi um momento em que o Senhor entregou Saul em suas mãos, e nós já conhecemos a história de Saul e Davi, que Saul o perseguia continuamente para tirar-lhe a vida, e de repente em uma situação o Senhor permite que Saul esteja à mercê de Davi, e deixa com a consciência de Davi o que ele deveria fazer com Saul. Mas Davi, um homem temente a Deus, não aproveitou aquela oportunidade e poupou a vida de Saul. E nesse momento Saul reconhece Davi como homem de Deus e que ele seria seu sucessor no reinado. E saiu daquela situação ali, do capítulo 24, entramos no capítulo 25 e Saul segue. Davi segue com o seu espírito de guerra. Davi era um guerreiro que buscava eliminar todos os problemas que pudesse ser problema para a paz, para a edificação do governo de Israel. E então, no capítulo 25, vem falando sobre a morte de Samuel. E em seguida de tudo isso, de prantear o luto de Samuel, Davi foi para o deserto com seus homens de guerra, 600 homens, 600 homens bem preparados, 600 homens com espada. Mas nesse deserto de Maom, eles têm fome, eles têm sede, e era tempos de festa, porque nos dias do Antigo Testamento, os israelitas tinham o costume de celebrar festas e festivais, e era justamente nesse tempo. E essas festas eram celebradas em escalas comunitárias. E Davi está em um deserto, bem em um contexto em que as festas eram nas terras de Nabal, na região de Nabal. E esses homens estavam despreparados porque já tinham vindo de batalhas, já tinham terminado a comida, já tinham terminado a água.
Então Davi lembra que em uma certa ocasião Nabal precisou dos homens de Davi, e os homens de Davi serviram a Nabal e os homens de Nabal. Então Davi lembrou que ele já tinha dado a mão a esse homem, e ele manda que os seus homens vai até Nabal pedir comida e água e algo mais que eles precisassem naquele deserto. E Nabal, meus irmãos, afronta a Davi. E Nabal fala para aqueles homens: por que vou mandar comida a uma pessoa que eu nem conheço? Parafraseando as palavras de Nabal. Nesse tempo, muitos senhores fogem muitos servos fogem dos seus senhores. Quem é Davi? Todos sabiam quem era Davi. Todos sabiam. E Nabal ignorou quem era Davi. Amados irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui: não podemos perder a sensibilidade de quem são as pessoas, sendo elas quem são, e principalmente sendo ungidas de Deus. Nós entramos em uma era em que se perdeu muito o valor de valorizarmos uns aos outros. E essa atitude de desvalorização e desprezo de Nabal para com a pessoa de Davi começou a ficar muito cara para ele. Nós precisamos olhar para nós e termos a humildade de coração de fazermos autoanálises para ver se não estamos colhendo alguma semeadura que nós possamos ter semeado com atitudes de indiferenças, com atitude de desprezos, quando alguém possa ter chegado até nós para ser servido por nós e nós não tivemos a sensatez de servir na sua necessidade. Essa história narra sobre isso. E sabe o que acontece? Os homens de Davi chegam até Davi e diz tudo o que aconteceu. Então, versículo 12 de 25. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Davi era bem preparado para a batalha. Amados, a igreja do Senhor precisa ser preparada para a batalha. Lamentavelmente, nós, os pentecostais, nos acomodamos na bondade e na misericórdia do Senhor em nosso favor, e nem sempre nos posicionamos preparados continuamente para a batalha espiritual que nos é proposta diariamente. Sempre que Davi se via em situações adversas, ele estava preparado, ele e seus homens. Isso aqui que eu estou falando é algo muito sério. Muitos de nós temos perdido batalhas porque não temos nos colocado devidamente como temos que nos colocar. A nossa batalha não é contra pessoas. Aqui está no contexto de pessoas, mas vamos para o espiritual. Vamos aplicar no nível espiritual. A nossa batalha não é contra pessoas, carne e sangue. A nossa batalha é contra príncipes, principados, potestades, governadores da maldade. E muitas vezes nós não queremos saber a dimensão dessa organização diabólica, porque nos acomodamos de que o Senhor já pelejou a nossa causa. O Senhor pelejou, e quando foi no seu ministério aqui, Ele pelejou, Ele venceu, e Ele outorgou esse poder de vencer a nós, a sua igreja. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar, irmãos, antenados, como esteve Débora. Assim, a organização diabólica não nos pega de surpresa. O que acontece? Nós antecipamos o inimigo com
com o poder da oração, com o poder da adoração, com o poder do jejum, dependendo da dimensão da batalha que está diante de nós. Deus não quer que você perde batalha. Deus quer que você seja sempre vitorioso. Deus quer que nós sejamos sempre vencedores. Você pode falar amém? Então Davi permite que o seu sangue ferve na dimensão do ministério dele, governar. Davi tinha a unção de guerra, por quê? Porque Davi foi ungido para governar. Governar em que dimensão? Em território. Ele estava em território que não era dele, mas ele tinha autoridade para pedir sustento, porque ele tinha a unção de governo. Amados irmãos, nós precisamos absorver esse entendimento e ancorar em nossa vida a unção de governo espiritual. A igreja muitas vezes está muito aquém do que é governar espiritualmente. Às vezes nós queremos governar bem profissionalmente, e está tudo bem, precisamos sim fazer e ser sempre o melhor que nós podemos ser, mas no espiritual não pode ficar para trás. Em Josué nós lemos que onde pisar a planta dos pés o Senhor daria por possessão, por governo. Qual é o nível de governo que você tem exercido como igreja do Senhor? No nível espiritual. Ou você tem se acomodado e não tem se colocado em áreas que o Senhor tem te despertado para estar na prontidão da batalha espiritual que lhe é proposta? Se você não pode governar aquilo que Deus tem te entregue, como o Senhor vai te confiar o governo espiritual da igreja do Senhor, onde estamos estabelecidos? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? A nossa nação só será livre do governo territorial que está em eminência no trono decisivo da nação, decidindo tudo que é injusto, se a igreja se posicionar com a unção de governo que o Senhor tem ungido a igreja do Brasil. Eu não ouvi nenhum amém. Estão entendendo a minha linguagem? Sabe o que eu ia pregar hoje? Salmo 23, mamão com açúcar. Mas Deus sabe, né? O que a igreja está precisando. É tempo de despertamento. Davi se depara com a situação que eu tenho duas premissas muito importantes aqui. O comportamento de Nabal, ignorante, insensato, insensível, totalmente voltado para ele mesmo. Estava nem um pouco preocupado com as situações territoriais, nem em tempos de festa, porque era de costume que os ricos da região tosqueassem suas ovelhas e alimentassem as pessoas das festas, independente se essas pessoas eram festeiros da sua festa, mas ele teria que alimentar os festeiros de toda a região. Então Davi estava no seu direito, dentro da lei de Israel, de pedir comida e água. Quem tem a autoridade para governar espiritualmente a situação que está a nossa nação? Somente a igreja. Somente a igreja. Deus tem os veículos que Ele vai usar, mas esses veículos só serão validados se nós nos posicionarmos no jejum e na oração continuamente, para que Deus mude a situação da nossa nação. Eu estou falando de unção de governo, eu estou falando de governo espiritual, e disso depende as nossas vidas, e disso depende a nova geração. Olha para essa bebê, olha para essa bebê do Paulo André. O que é que eu estou vendo aqui agora? Como será a juventude dela se a igreja hoje não posicionar com o governo espiritual que temos para destronar o trono de Lúcifer, que está no trono decisivo da nossa nação? Estão entendendo o que Deus está falando, meus irmãos?
Eu já vou fazer a aplicação aqui, porque foi isso que Abigail fez. Nós não podemos nos acomodar. É melhor falharmos exagerando no espiritual do que acomodarmos-nos no espiritual, do que sermos crentes natural, do que sermos crentes que governa aquilo que nos interessa e que vai pôr dinheiro no nosso bolso. Porque o que vai pôr dinheiro no nosso bolso, nós nos esforçamos. Mas nós, como igreja, precisamos nos esforçar pelos interesses do Todo-Poderoso Deus. Mas certa vez perguntaram: Jesus, tu estás com fome? Tens que parar para comer. O que ele disse? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Meus amados irmãos, é tempo de despertamento. Porque se não nos despertarmos no nível que se requer hoje, nós podemos incorrer no perigo de sofrer o que ia sofrer a casa de Nabal. Porque Davi disse: põe a espada e vamos, porque eu vou eliminar todos do sexo masculino da casa de Nabal. Todos. Só vai ficar as mulheres. Era com isso que Davi estava indo ao encontro desse homem. Mas havia uma mulher que se colocou, e em um momento difícil ela teve equilíbrio emocional para resolver aquela situação. E nos diz a palavra que ela foi até o encontro de Davi. Os servos de Nabal chegou e falou a Abigail, certamente falou: minha senhora, os homens de Davi vieram até nós, nos pediram comida e bebida. E Nabal respondeu assim, assim, assim. E quando nós precisamos deles, eles nos serviram muito bem. Essa mulher não sabia. E então essa mulher pega comida. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e grãos torrados, 100 bolos, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Mulher valente. O homem não fez o que tinha que ser feito, ela se colocou para fazer. Quantos de nós temos tido essa coragem? Se Deus nos entregou, vamos fazer. Não importa se quem está do nosso lado não faz. Entende o que Deus está nos falando? Não espere por quem não quer. Se o Senhor te ungiu, põe-te de pé e se coloca à disposição do Senhor, e então você verá a glória de Deus em seu favor. Põe-te de pé. Essa mulher pegou tudo que ela pôde e ela foi, mandou seus servos na frente, e quando chegou diante de Davi, ela se prostrou no chão, colocou o rosto no chão e falou com aquele homem, e ainda se permitiu ser usada por Deus para tirar de Davi o melhor que ele tinha e não ser usado pelo seu ímpeto de guerra. Louvado seja o nosso Deus. Olha o versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi. Sabe o que passa conosco? Não queremos nos humilhar nunca. Hoje é dia em que o Senhor fala para nós: Joseni, olha para dentro. E se for necessário se humilhar, se humilha. Hoje é dia em que o Senhor fala para nós: é melhor perder de si para ganhar de mim, para que outros sejam abençoados.
Mas nem sempre nós queremos aceitar que essa dimensão da vida também faz parte de ser espiritual. Essa mulher foi 100% espiritual. Essa mulher abriu mão dela mesma. Essa mulher não importou de se humilhar. Há momentos que nós temos que nos humilhar, porque os humilhados serão quando Deus quer exaltar. Oh, louvado, Ele permite muitas vezes que nós antes sejamos humilhados. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que é o Senhor que te impediu de derramar sangue. Olha que mulher corajosa. Ela ainda se permite profetizar para Davi, porque ela se humilhou, recebe a unção profética, e ela começa a falar para aquele homem. Abigail literalmente se joga aos pés de Davi. Ela compreendia que essa era a sua única chance de salvar o marido e os outros de sua casa. E ela acaba, meus irmãos, profetizando que Deus faria a vida de Davi, que estivesse firmemente na presença do Pai. Ela tira a fúria de Davi e dá um choque em Davi. E é como falar: Davi, não vai pelo impulso. Está escrito aqui. Olha só o versículo 28. Vou ler o 27. Não, vou ler desde o 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. Não foi a minha atitude de humildade, não foi o meu prostrar no chão, não foi o meu rogo, foi o Senhor. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Ela alerta esse homem para olhar para ele e pensar: eu não posso fazer nada no meu ímpeto. Eu sou o ungido do Senhor para governar, mas tenho que governar na unção do Senhor e não na minha natureza impetuosa de guerreiro. Ei, Deus fala conosco nesta noite. Deus fala conosco, líderes, também. Nós precisamos governar espiritualmente na total dependência do Senhor. Essa mulher vai com essa humildade e essa mulher desafia esse homem poderoso que era Davi. Ela acabou profetizando que Deus faria com que a vida de Davi estivesse firmemente segura, como a dos que são protegidos por Deus. Olha o despertar que essa mulher faz desse homem. Versículo 29. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura. Olha só, ela entregava uma essência peculiar para esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe o que o Senhor está falando conosco? Você percebe o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Que nós precisamos ser sábias. Uma igreja sábia. Mulheres sábias, porém também uma igreja sábia. A sabedoria plena que nós mais precisamos não é a sabedoria que adquirimos com os conhecimentos acadêmicos. Nesse contexto aqui, é a sabedoria espiritual. É a sabedoria espiritual. E com certeza, minhas amadas irmãs, essa não foi a primeira vez que Abigail precisou pensar rápido para consertar o mau comportamento do marido. Às vezes nós temos que ser assim, viu, mulheres? Não estou falando de erros de marido, mas de situações adversas do todo. Às vezes nós temos que ser rápidas e usarmos a sabedoria que Deus nos deu para edificar e não para desmoronar, para construir e não para desfazer. Estão entendendo o que Deus está falando, minhas amadas irmãs? Essa mulher se portou assim. Ela reconheceu que o marido era tolo, mas ela não ficou birrada, com birra da tolice de Nabal. Não. Vocês já viram que às vezes nós somos assim? Ficamos com birra, né, pastora? Às vezes eu fico, não vou mentir não, aí quem não fica?
ficamos com birra, porque o marido está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Vamos sair das birras. Porque fulano, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, vamos sair das birras. Alçar os nossos olhos. Perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar com as adversidades. E não parar o melhor que nós temos por causa de adversidades. Você pode falar amém? Amém. Essa mulher foi sábia, porque ela acreditou que o coração de Davi queria agradar a Deus e não a ele mesmo. Olha só como essa mulher foi na essência desse homem. Ela só falou aquelas palavras do versículo 26 até o 29 para esse homem. Por quê? Porque ela sabia que ele era um homem que queria agradar a Deus. Então ela tocou a alma de Davi. Ei, não toque a ira do próximo, toque a alma de quem está, às vezes, te fazendo a vida impossível em algumas áreas. Toque a alma. Busca a sensibilidade do Senhor e toque a alma. Essa mulher tocou a alma de Davi, a fim de extrair sua melhor natureza. Mas às vezes nós queremos extrair a pior natureza. Hoje é dia que Deus está falando conosco. Extrai daquelas que estão diante de você, para extrair o pior de você. Extrai dele o melhor que essa pessoa pode ter. Toque a alma, não toque a ira, toque a alma. E o lindo é que essa mulher foi recompensada. Davi percebeu naquela mulher sabedoria. Davi percebeu naquela mulher que veio até ele, tirou dele uma essência precipitada. E sabe o que foi a recompensa? Poucos dias depois, Nabal morre por uma sentença de Deus. Nabal morre. Deus tira o problema de Abigail. E certamente não era só dela, porque ela nem tinha como problema, ela sabia lidar. Ela sabia lidar. É tempo de sabermos lidar com as adversidades. Em amor, em oração, em adoração, em dependência do Espírito de Deus que está em nós. E sabe o que Davi fez? Convidou Abigail para ser sua esposa, por causa da sua sabedoria, por causa da sua capacidade de resolver problemas em momentos conflitivos. Hoje o Senhor está falando conosco. Eu quero dar a vocês uma unção, que vocês possam ancorar essa unção e não entrar em pânico diante de perigos, diante de problemas, diante de adversidades. Não deixar que a mente perca o seu controle, mas que saiba resolver problemas em meio a dificuldades. Põe-te de pé no nome de Jesus. Nós muitas vezes não conseguimos resolver os problemas, porque nós entramos em pânico emocional quando as adversidades estão diante de nós. Hoje Deus está falando: eu te dou a equidade, eu te dou a capacidade, eu te capacito com uma força emocional tão poderosa que em pânico e diante de perigo vocês saberão usar os recursos mentais que já estão em vocês na sabedoria do meu Espírito. Se o Espírito de Deus está em nós e há em nós uma essência de entrega e de resolução de problemas, então o Senhor nos capacita. Você pode falar amém? Que você aprenda a pensar rápido para a solução e não para a separação e não para a destruição. Que você receba do Senhor nesta noite uma unção poderosa, que você possa pensar rápido para solucionar e não perder, e não desarraigar, desmoronar. Se você crê, pode falar amém. Que você seja inteligente o suficiente para depender do Espírito Santo quando você não tem mais recursos. Avivamento espiritual começa na sua dependência total do Espírito de Deus que está em você. Avivamento espiritual não começa com barulhos. O barulho faz parte do avivamento que já está dentro de nós.
como rios de água viva que flui de dentro de nós. E o Senhor está falando que o Espírito de vida seja o que te move e não o Espírito de morte. Palavras que geram morte tem que sair da sua boca e comece a falar palavras que geram vida. Em situações favoráveis, mas também em situações difíceis, desenvolva essa autocapacidade. Usar a sabedoria, usar as habilidades que Deus te deu a serviço do bem, a serviço da vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pode pôr a mão no seu coração e falar com Deus aquilo que você percebe que precisa falar nesse contexto. Abigail se prostrou, Abigail se humilhou diante do rei Davi, um homem poderoso na época, mas aqui nós estamos nos humilhando diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, o Deus que lá na frente reconheceu Davi como homem segundo o coração dele. Que o nosso coração seja segundo o coração do Senhor, sem olharmos para trás, sempre seguindo adiante, com esse pensamento de servo, mas também de trabalhador. Aquele trabalho que é necessário ser feito para a construção, para a edificação. Comece por edificar a você e comece a falar com Deus aí, para que o Senhor venha ao seu encontro e te fale aquilo que você precisa ouvir agora, de uma maneira muito peculiar, porque hoje é dia de renovo, hoje é dia de restauração, hoje é dia que o Senhor vem ao seu encontro e te fala: eu te levanto, eu te unjo, você tem talento, põe-te na minha presença, porque as suas causas, se você se colocar como fez essa mulher Abigail, saiba que a minha recompensa virá. É a palavra do Senhor para nós nesse dia. Você pode falar por 3 vezes: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Termine esse ano ancorados naquilo que Deus tem te entregue, de maneira que você faça com que isso seja realmente vivo na sua vida, vivenciando o que o Senhor tem te entregado, independente das circunstâncias ruins. Você é o que Deus te levantou para ser, você é o que Deus te ungiu para ser, você tem o que Deus te entregou, e o que está ao seu redor não pode ser mais poderoso do que o que Deus te entregou, assim como Deus fez com aquela mulher. Nabal era o sacerdote, mas ela se pôs na frente para Deus fazer em favor dela e a sua casa aquilo que tinha que ser feito. Põe-te de pé espiritualmente e experimenta o sobrenatural da glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia! Que mensagem maravilhosa, né, igreja? Podeis aceitar? Falou bastante.